Leitura diária, 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 8 a 14. A lição Espiritualidade Saudável. Versículo 8 e 9 diz assim: Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Porém, é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Diante da zombaria dos incrédulos a respeito da demora no cumprimento das promessas ou profecias do Senhor, lá no versículo 4, e diz assim: E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pedro diz que o tempo não funciona ou não é percebível da mesma forma para o Criador, assim como é para a criatura, nós, os homens, pois o próprio tempo também é criatura dele. E isso se aplica não somente ao dia do Senhor, mas também quanto ao tempo dele em exercer sua justiça, a qual queremos agora que sejam vingados os inocentes. Ficamos indignados diante da maldade do ser humano, irados justamente, mas a recomendação é irai-vos ou indignai-vos, como está escrito lá em Efésios 4, 26, não se põe o sol sobre sua ira, mas dá lugar à ira de Deus, lá em Romanos 12, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira de Deus, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Para Deus, o dia do Senhor e o dia de exercer a sua justiça, ou juízo, estão no mesmo tempo, o juízo final. Pedro ainda ele diz que o Senhor ele é longânimo, é paciente e quer salvar os que se arrependerem, não somente aquele do tempo de Pedro, mas quanto do nosso tempo também, e também daqueles que ainda hão de nascer e também crerão em Jesus. Ninguém se perderá. Versículo de 10 a 12. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Ora, uma vez que todas essas coisas vão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão? Para os injustos, o dia do Senhor será uma total surpresa. Quando estabelecer seu trono de juízo e diante da sua santidade, todo o universo criado será desfeito, pois este mesmo universo criado foi colocado no lugar de Deus, o Criador, conforme está em Romanos 1 e 25. E todos os homens maus serão convocados para ouvir sua sentença eterna. Versículo 13 diz assim: Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Aqui Pedro responde a uma pergunta que ele mesmo fez no versículo 11, que pessoas não devem ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente. Diz ele também que a nossa vida deve ser vivida em espiritualidade ardente, dia a dia, querendo assim estar sempre prontos para aquele dia quando o Senhor nos chamar. O versículo que eu diz o versículo 14. Pelo que, amados, como estáis aguardando essas coisas, procurai diligentemente que por ele sejais achados imaculados e irrepreensível em paz. Amém.